Fala galera, Henrique aqui, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma videoaula aqui do meu canal. Essa aula de hoje é uma aula pedida por muita gente do nível básico, galera que está começando agora o inglês e tem dúvidas sobre verbo to be. Esse verbo que nunca nos deixa em paz, parece, né? Cara, na aula de hoje eu vou mostrar para você aqui, não é uma aula completa sobre verbo to be, mas eu queria trazer para você basicamente duas coisas, tá? Bom, o que é verbo to be? Por que que ele é tão importante? Né? Por que que a gente sempre está escutando esse cara? E por que que muita gente tem dificuldade com verbo to be? Então, na verdade, são três coisas. Eu faço essa aula para você que está patinando com isso, para você que ouviu falar a vida inteira de verbo to be, mas ainda tem dificuldade, ainda não sabe o porquê que ele existe, por que que isso é um tabu aí para o estudante brasileiro. Essa aula foi feita para você e eu espero que depois dessa aula as coisas estejam mais claras. Beleza? Se você ainda não me segue, aproveita para me seguir aqui no meu canal do YouTube, curte esse vídeo, comenta aqui para mim se você gostou da aula, o que você achou, porque isso vai me ajudar a te ajudar a fazer cada vez mais conteúdos para você. Alright? Bora para a aula. Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um convite. Estou preparando aqui uma série de lives que vão te mostrar, vão te ensinar exatamente como se aprende inglês. O que você tem que fazer, o que você não tem que fazer e o porquê que a maioria das pessoas não consegue falar inglês. Essas lives vão acontecer em breve, nos próximos dias, e você é meu convidado e minha convidada. Vai ser um prazer ter você lá. Para participar é bem simples, são lives gratuitas. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, garante seu lugar e eu te vejo lá. Alright, primeiro de tudo, o que é verbo to be? Cara, o verbo to be é um verbo como qualquer outro verbo no inglês, mais ou menos, ele é um pouquinho diferente, mas é um verbo no inglês que significa o equivalente para nós brasileiros, ok? Equivalente a ser ou estar. Então aqui no Brasil, aqui em português, né, para os falantes de português, a gente tem dois verbos. A gente tem o verbo ser e o verbo estar. Eu sou ou eu estou, ok? No inglês não tem isso. É o mesmo verbo para as duas situações. É o verbo to be. Então veja, quando você tem esse to na frente de qualquer verbo, isso é um indicador de que você está falando do infinitivo, tá? Então, to be, ser ou estar. To dance, dançar. To eat, comer. To play, jogar, ok? Então, são verbos. To be significa ser ou estar na sua forma infinitiva. Alright? Pô, como é que você sabe se está falando ser ou estar? Pelo contexto. Pelo contexto da frase, você vai saber se a pessoa está falando ser ou estar. Não tem como você não saber, ok? That's how it works. É assim que funciona. Ó, exemplos de frases em português mesmo que você usaria o verbo to be em inglês. Olha só. Eu sou feliz. Eu estou com fome. Ele é legal. Ela não é daqui. Verbo to be também, obviamente, fica no negativo, assim como no interrogativo, na pergunta. Isso aqui não tá certo, percebe? Você pode usar o verbo to be para falar de isso. Isso não está. É ser ou estar, né? Então isso não está certo. Aquilo não é legal. Este carro não é meu. Esse ônibus não é confortável. Verbo to be, sempre verbo to be. Você está bem? Perguntas também. Claro, por que não? Você tá bem? Você é brasileiro? Você é daqui? Aqui é a cidade X, ok? Todas situações onde você vai ter aí o uso do verbo to be. Muito bem? Então esse é um overview do que é esse cara. Agora, olha só. Por que que ele é tão importante? Por que parece que a gente travou no tempo, né? Desde a época do colégio só se fala em verbo to be. Cara, muito simples, tá? Porque isso aqui, ó, ele é o verbo mais usado no inglês.
Verbo to be é o verbo mais usado. Então não tem como você ter uma conversa em inglês por 2 minutos onde você não vai ouvir alguma das formas do verbo to be, tá? E basicamente por quê? Bom, primeiro, porque naturalmente o verbo ser ou estar são verbos que você usa o tempo todo numa conversa, ok? Se você parar para prestar atenção, você vai ver que isso é uma verdade, é o tempo todo usando o verbo ser ou o verbo estar. Agora tem um adicional aqui. No caso do inglês, algumas situações específicas onde no português a gente não usaria o verbo ser ou estar, no inglês eles usam. Então temos situações específicas, como por exemplo aqui, ó, a pergunta: você tem certeza? Você tem certeza? Sim, tenho certeza. Então, no português, a gente usa o verbo ter, né? Como se fosse eu tenho certeza, né? Você tem certeza? Sim, eu tenho certeza. No inglês, você não tem nada. No inglês, você vai usar o verbo to be para isso também. É como se fosse você está certeza? Você está certo disto? Né? Você está com certeza. Are you sure? Isso aqui é verbo to be, ok? Yes, I'm positive. Esse positive significa muito confiante, com muita certeza. Você tem certeza? Sim, tenho certeza. Yes, I'm sure. Yes, I'm positive. Tenho muita certeza. Percebe? I'm, I am. Are you? Pergunta no verbo to be também, ok? Outra situação. He's 34 years old. Ele tem 34 anos. No Brasil, em português, a gente fala ele tem idade. Eu tenho tantos anos. No inglês, você não tem idade. Você está a sua idade. He is 34 years old. Certo? Então aqui, ó, mais um ponto que colabora para esse verbo ser tão usado no inglês. Situações onde no português a gente nem usaria, mas no inglês você mete também o verbo to be, né? Além dele já ser naturalmente usado, pela sua condição normal de significar ser ou estar, ele é usado em outras situações aí que no português a gente não usaria, ok? Além disso, veja só, além disso, ele faz base, ele é base para outros tempos verbais, como por exemplo, ó, o presente progressivo. I'm not playing with you. Eu não tô brincando com você. Por quê? Porque eu não estou, né? Então não é apenas eu não estou feliz, eu não estou bem. Não, pode ter um verbo aqui, né? Nesse caso indicando uma ação. Eu não tô brincando. I'm not playing with you. Verbo to be. Ou até mesmo para indicar futuro. Como por exemplo, ela vai ganhar este jogo. She is gonna win this game. She is going to win this game. É uma das formas que você tem de usar, de colocar frases no futuro. Você poderia usar o will ou o verbo to be mais o going to, que contraído fica assim, né? Gonna. She's gonna win this game. Então, verbo to be mais uma vez aqui sendo usado. E eu te falo, tá? A maior parte do tempo você vai ouvir o futuro. Quando o futuro for usado no inglês, você vai ouvir nesse padrão aqui de gonna, que pede verbo to be antes, tá? Sempre vai ser alguma coisa verbo to be, gonna. Então aqui só reforçando a importância, né? O porquê que ele é sempre falado, sempre estudado, porque é a primeira coisa que a gente costuma aprender, porque de fato é o que é mais usado na maior parte do tempo. Beleza? Bom, e por fim aqui eu vou te passar o porquê que muita gente tem dificuldade com o verbo to be, na minha opinião, e o motivo principal, né? Tem vários motivos aí e tal, ele é um verbo com alguns detalhes, mas o principal de todos é que ele tem uma conjugação diferente dos demais verbos no inglês, ok? Então no inglês é basicamente assim, cara, você separa todos os verbos, exceto verbos modais, tá? Que é can, could, should, would, ok? Esses verbos também têm um tratamento diferente e especial. Todos os demais verbos você separa em um bucket, separa aqui numa caixa, bota ele num canto aqui, e o verbo to be em outro, tá? Em outro bucket, ok? Por exemplo aqui, ó, verbo to play, tá? Jogar.
assim como a maioria dos outros verbos todos, como é que conjuga-se em inglês jogar? Como é que você conjuga um verbo no inglês? Olha só, se você tem dúvida de como conjugar verbo no inglês e responder essa minha pergunta, te convido a fazer o meu mini curso gratuito de inglês, ok? É um mini curso de 4 aulas que eu tenho gratuito para você com certificado. É um curso maravilhoso para quem está começando no inglês. Ele vai te explicar tudo isso aqui que eu vou te explicar em poucos minutos de uma forma muito mais detalhada, ok? Aqui vai ter o link para esse material. Bom, verbo jogar, como é que você conjugaria isso? Basicamente assim, né? Então, I play, você apenas repete, né? Se o verbo é to play, para dizer que eu jogo, você apenas repete play. I play, you play. Aí he, she e it, esses 3 caras aqui do meio, ó, he, she e it, você vai por um S. He plays, she plays, it plays, ok? We e they volta pro play. Nós e eles. We play e they play, certo? Então todo verbo no inglês, conjugação no presente, tá? Vai ter 2 formas. O próprio verbo, I play, e o verbo mais S, né? Que é aqui he plays, she plays. Tá legal? Todo verbo no inglês, exceto verbos modais, é assim, tá? Qualquer outro, eu gosto, I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, they like, ok? E assim sucessivamente, tá legal? Agora, o verbo to be, não. Ele é uma exceção, porque se for seguir essa regra aqui, ó, to play fica I play, eu jogo. Tá, e eu sou, verbo to be, como é que fica? I be, you be, he bees, she bees, it bees, we be e they be. Será que é isso? Não, não é isso, claro que não. E aqui talvez mora a grande dificuldade do verbo to be, porque ele é um cara específico, um cara único. Ele tem a sua conjugação única, ok? E como que é essa conjugação? Bom, é aquela que a gente está cansado de ver, né? I am, you are, he is, she is, it is, we are e they are, ok? Isso aqui, é claro, é um formato... Na prática, isso aqui fica até simplificado, contraído, né? Muitas vezes. Então, I am vai ficar I'm, your, he is vai ficar his, she's, it's, we're, their, certo? Então, muitas vezes você não vai nem ver isso aqui, mas vai ver de uma forma contraída e simplificada. Então, isso por si só gera uma certa complexidade adicional para o verbo to be. Tá legal? E aí você soma isso aqui ao fato de que para colocar frases no negativo, você vai usar para esses caras de cima o auxiliar does e do, né? Então, eu não jogo I don't, né? I do not play. Ele não joga he does not play. E aqui você não tem auxiliar do ou does. Então, para colocar não, você só vai colocar o not. I am not. You are not. He is not. Não tem do. Não tem does. Ok? Para fazer pergunta é a mesma coisa. Aqui você usaria o do e o does antes, né? Do you play? Does he play? E aqui você vai inverter a ordem do verbo com o sujeito. Am I? Are you? Is he? Is she? Certo? Então, de novo, isso aqui é um overview, não é uma aula que eu pretendo entrar no detalhe disso aqui tudo. É um overview para você entender o porquê da dificuldade do brasileiro. Ela mora aqui, no fato de que o verbo to be tem uma conjugação específica, diferente dos demais verbos. Ele não usa auxiliar, como do, you, does, para fazer negativa, para fazer pergunta, tá certo? O passado dele também tem conjugações específicas. Aqui, se você quiser ver rapidamente, esse aqui é um exemplo do verbo to play no passado. Olha como é fácil, né? Played para todo mundo é igual, né? O he, o she e o it perdem essa diferenciação, eles voltam a ficar na mesma regra dos demais, é todo mundo played. Já o to be não, ele tem a conjugação específica dele. I was, you were, he was, she was, it was, we were e they were, certo? Então isso aqui também gera uma certa complexidade. E basicamente esse é o motivo de que muita gente, né, do porquê muita gente tem dificuldade com isso. A boa notícia para você
meu aluno, meu seguidor, quem me segue aqui, me acompanha, é que isso aqui não precisa ser um bicho de 7 cabeças, não precisa ser uma coisa que você, cara, fica meses entendendo, decorando. Não, é simples. Tá? Para você que fala português é muito mais complexo, né? São muitas outras conjugações, muito mais conjugação do que no inglês. Isso aqui, para quem é falante de português como a gente, é fácil. Eu te garanto, venha comigo que eu vou te ensinar, vou te fazer passar por todas essas fases, todas essas nuances de verbo to be de uma forma muito mais tranquila, sem estresse e sem trauma, tá legal? Eu peço que você me acompanhe aqui, acompanhe meu trabalho, para que você tenha acesso a tudo isso que eu venho passando para os meus alunos em várias redes aí que eu tô presente, no Telegram, no YouTube aqui mesmo, no Instagram, no LinkedIn, e também nos meus cursos, no meu curso tanto gratuito quanto o meu curso completo de inglês. Esse sim você vai ter uma experiência maravilhosa de passar por isso aqui tudo, talvez pela última vez na sua vida, né? Primeira e última, quem sabe. Te garanto que nesse curso você não vai ficar com nenhuma dúvida sobre verbo to be ou conjugação de outros verbos em inglês. Alright? Para mais informações, clica aqui nos links que estão na descrição desse vídeo. Essa foi a aula de hoje, uma aula rápida e mais explicativa do que técnica, certo? Espero que você aí que tinha dúvida tenha curtido, tenha sido proveitosa, tenha talvez esclarecido um pouco essa questão do porquê o verbo to be é importante, porque as pessoas se batem com ele. E eu espero que você tenha certeza de que você não precisa se bater com esse verbo mais. Tá legal? That's all for today. Eu te vejo no próximo vídeo. I'll see you next time.